bem-vindos à primeira aula, sejam bem-vindos à primeira aula de Geografia de 2021. Eu estou aqui com a Escola Ordânia e também a Escola Generoso, a maioria do pessoal é do Generoso. Gostaria que vocês, desde já, participassem de Geografia com uma nova visão, com um novo pensamento de que a geografia, ela, além das questões físicas, que são mapas, temáticas, ela também envolve questões políticas, sociais e formas de pensar. E é isso que eu vou fazer nesse ano de 2021 com vocês. Trazerem à tona... Só um minutinho, deixa eu fazer o discurso. Quero mostrar para vocês que o nosso dia a dia está inserido naquilo que a gente pensa. Se a gente vê o mundo de forma aleatória, acaba que a gente não consegue perceber as entrelinhas, como as questões sociais, como as coisas erradas que o governo faz, as coisas certas que o governo faz. Por exemplo, como que a gente pode melhorar nosso salário, por que a gente tem que reivindicar algumas questões. E isso é a geografia. A primeira habilidade que a geografia ela contempla para vocês nesse ano de 2021, para o 8º ano, é uma habilidade do 7º ano. Então a gente vai recordar. Eu tô compartilhando a tela com vocês, só para vocês verem como que funciona a questão das habilidades que eu vou trabalhar esse ano de 2021. São habilidades essenciais. Por que habilidades essenciais? Porque a gente tem pouco tempo, pouco momento juntos ao longo do ano. Então, a primeira habilidade é identificar e selecionar indicadores socioeconômicos e elaborar representações gráficas para comparar as regiões brasileiras. Pessoal, alguém sabe a importância de se entender esses indicadores socioeconômicos? Qual que é a importância? Não sei não. Por que existem esses malditos gráficos? Para que existe essas metas? Para que existe esse IBGE do governo? Qual que é a função deles? Não sei não. Eles podem mudar, Sei não. deles, Agora eu vou retroceder. Vocês sabem como que funciona a estrutura do governo? Como que o governo funciona? Qual que é porque a gente trabalha numa democracia, uma democracia federativa. Vocês sabem como que funciona a estrutura do governo? Imposto. Não. Então Você praticamente não sei de nada. Então vai ser o primeiro passo. A gente vai aprender como que funciona o governo para vocês começarem a entender por que existem esses indicadores socioeconômicos. Tudo bem? Uhum. Então, lembra que eu falei para vocês que é uma democracia federalista? O que significa isso? Que os estados da federação estão atrelados a um estado geral, que é o Brasil. Mas cada estado tem as suas obrigações e tem as suas anuâncias, tem as suas peculiaridades. E isso o Brasil tem que respeitar. Por exemplo, São Paulo, apesar de estar ligado com o Brasil, ele tem as suas políticas próprias, ele tem a sua Câmara própria, ele tem a sua prefeitura própria. E as leis municipais, depois as leis estaduais, estão acima das leis federais. Ok? Então, por ser um país federalista, a gente tem uma estrutura baseada no quê? Na questão da divisão de poderes. A divisão de poderes ela é tomada da seguinte forma. A Câmara do quê? Dos deputados e dos senadores. Ok? Qual que é a função da Câmara, gente? Alguém sabe? Não. Por que existe a função de vereadores, deputados e prefeitos. Não, calma aí. Prefeitos é uma outra situação. Eu quero saber qual que é a função da Câmara. Vamos por partes. A gente está trabalhando
a gente vai falar com a Câmara, depois a gente vai falar Judiciário, que é a segunda Debater casa. as leis. Isso, a Câmara. Espera só um pouquinho. E aqui o Executivo. É isso aí. A função da Câmara é criar leis. Uhum. Um dia eu explico como que é formado essas leis, quais são as etapas para que se formem leis. Segundo aspecto, a segunda casa, o judiciário. Qual que é a função do judiciário, gente? Nem ideia. Professor, não sei muito desse negócio de governo. Não. Então, Sei não. vocês Do precisam governo eu entender. sei. Também não. Então, Não prestem tem atenção. Então, prestem atenção. A gente tem 3 casas. A primeira função a gente já descobriu, que é a Câmara. Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. A função deles é criar leis. A função do judiciário é fazer com que as leis sejam aplicadas. Observar a lei e pessoal que ainda tiver com a câmera, quem tiver com áudio, desliga, por favor. Tá. Fazer com que o judiciário aplique as leis criadas pela Câmara. Então, aqui é aplicação das leis. É aplicação, senhor, ou é que eles estão aprovando a lei? Não, quem aprova a lei é a Câmara. Certo. Há um pensamento muito errôneo dizendo o seguinte: o judiciário vai condenar, mas ele só condena porque existe uma lei que foi formada na Câmara. Desliguem o som, pessoal, que tiver com o áudio ligado. Só vai conseguir aplicar as leis se a Câmara fez a lei. Então, ela não vai criar uma lei do nada. Ela não pode, eu vou prender por prender o Bolsonaro. Não pode, ele tem que ter cometido um crime. Ele só pode ser preso ou qualquer outro cidadão no Brasil se ele cometeu um crime que está previsto na Constituição. Vocês sabem que é a Constituição Federal. A Constituição é aquela lei máxima de um país. E aí você tem as outras leis. Tem a lei tributária, a lei trabalhista. Desliguem o áudio, pessoal, mais uma vez. As leis trabalhistas e outras leis que fazem parte do Brasil, da República Federativa do Brasil. Então, a função do judiciário é fazer com que as leis que foram criadas pela Câmara sejam aplicadas de forma correta. Ou seja, basicamente, eles leem a lei e verificam se houve um crime. É essa a função do judiciário. E qual que é a função do executivo? O nome já diz, executar. É aqui que está o presidente, é aqui que está os ministérios, é aqui que está a questão de toda a estrutura de um governo. Por exemplo, você tem o Ministério da Saúde, você tem o Ministério da Educação, você tem o Ministério da Agricultura, você tem o Ministério da Minas e Energia, Social. Você tem vários ministérios que vão compor o governo. Esse governo, ele trabalha da seguinte forma: ele recebe um orçamento da Câmara. Você pode gastar R$50 por mês. O executivo tem que fazer com que esses R$50 sejam trabalhados em todos os seus ministérios, em todas as suas formas de governar, para que o dinheiro não exceda aquilo que foi dado a ele. Porque se caso ele exceder aquilo que foi dado a ele, o presidente é preso, ou o presidente é exonerado, como foi o caso da Dilma, sofre impeachment, gastou mais do que devia. Então, essa é a função do executivo, executar as tarefas governamentais, executar aquilo que é dado pelas leis criadas também pela Câmara. É a Câmara que vai dizer, Câmara dos Deputados e dos Senadores, como o governo deve executar o dinheiro, como o governo deve trabalhar algumas ações. Vou dar um exemplo. Quando você tem auxílio emergencial, quem determina que vai ocorrer o auxílio emergencial é justamente os senadores e deputados. Tudo bem? E outra coisa básica. Um poder jamais pode interferir no outro poder.
O judiciário jamais pode, por exemplo, derrubar um presidente da Câmara. Um presidente da Câmara, sozinho, pode o presidente da Câmara não pode derrubar o presidente. É necessário que as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara, trabalhem em cima de um descumprimento ou algum erro do governo para que se derrube o presidente. E o presidente jamais pode interferir na Câmara. Então, cada poder trabalha paralelo ao outro, ok? Isso é o básico do Brasil. A gente, quando a gente está trabalhando com as questões de índice alguém siga o som, por favor. Quando a gente trabalha com índice socioeconômico, a gente está trabalhando dentro do executivo. A gente está trabalhando dentro aqui dos ministérios. É o Ministério Social que vai indicar o quê? Como o governo deve gerir o dinheiro para que as pessoas tenham menos dificuldade em viver. Ou seja um país mais justo, que faça uma divisão de renda melhor, que as pessoas parem de passar fome. Essa função, por exemplo, do Ministério Social. E nisso a gente tem o IBGE. O IBGE ele é responsável por estar fazendo alguns índices que vão demonstrar para o governo em que áreas ele deve atuar. Se o Brasil está... Quais regiões são mais urgentes para ocorrer uma atuação do governo? Aonde há mais pessoas, aonde há menos pessoas? Em qual lugar é mais desenvolvido, qual lugar é menos desenvolvido? Essa é a função do IBGE. E ele está justamente ligado aonde? Está justamente ligado ao Executivo, à Presidência e atrelado ao Ministério. Ok? Por quê? Porque ele faz parte do governo. Ele é corpo integrante do governo. É ele que vai indicar, por exemplo, o Ministério da Saúde, aonde que o Ministério da Saúde vai ter que colocar dinheiro urgente, porque senão vai morrer gente. Porque lá tem uma estatística rolando, falando que lá está ocorrendo mais mortes. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. 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 Então, beleza. Sim. Mais ou menos Agora- isso bem, professor. Mais ou menos. Você, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, o IBGE ele serve para colocar dados no site do IBGE para ver no que o governo pode melhorar o governo dele. É mais simples, viu? A função do IBGE é fazer com que você crie estatística, crie dados para quê? Para enviar aos outros ministérios, para mostrar para eles quais são os locais urgentes para que ele atue. Quais locais você deve colocar mais vacinas, quais locais você deve colocar mais dinheiro, porque senão as pessoas vão morrer de sede, quais locais você deve implantar obras para que você desenvolva a questão econômica de um estado. Por exemplo, aqui em São Paulo tem uma coisa urgente, a gente precisava urgentemente criar uma ferrovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, para você criar uma mega metrópole. Quando você cria uma mega metrópole, você tem mais desenvolvimento social, você tem mais a questão das indústrias. Era necessário fazer tudo isso. E quem indica essas coisas é tudo IBGE, através de estatística. Isso são os indicadores socioeconômicos. Também indica questões, vamos pegar lá no Nordeste, quais regiões do Nordeste ocorre mais seca, ou quais regiões do Nordeste o pessoal passa mais fome. Como que o Brasil pode melhorar aqui, como que o Brasil pode melhorar ali, como que está a divisão de renda de um país. Essa é a função do IBGE. Levar para os outros ministérios informações através de dados que façam com que ele atue com mais correção. Beleza, pessoal? Acho que vocês entenderam agora? Beleza. Aham. Então, beleza. Só vou fazer mais um pedido. Falou, desliga o áudio, que senão vocês matam a aula. Tá? Tem alguém com o fone aberto? Desliga o É o áudio, Gabriel. gente. Desliga o áudio, pelo amor de Deus. Olha, irritante. Tá chiando tudo. Vamos lá, vamos continuar. Até aí tudo bem.
Beleza. Agora a gente já sabe que é indicadores socioeconômicos. Vamos mostrar a aula desse professor um pouquinho. Tá sem som, senhor. Tá? Tô vendo Pra nada mim não mesmo, tá não. aparecendo. Só tá aparecendo Calma aí, vou dar eles. pause aqui. Pra mim tá travado. Sem som. Pra mim tá Como é sem que som. eu pausei aqui, vou ver se eu consigo arrumar o som. Tá bom. Professor, uma pergunta. Fala. De que dia serão essas aulas e que horário? Por enquanto vai ser às quartas, 2 horas. Mas eu acho que eu vou mudar para segunda às 2. Das 2 a? Hã? Das 2 até a hora que eu acabar. Tem umas 4 horas. Professor, Oi. você também vai passar a lição lá no aplicativo lá ou você vai fazer as perguntas? Não, você reparou que eu entrei lá e já estou trabalhando? Normalmente eu não passo lição, eu explico. Eu Entendi. coloco lá, eu não peço para vocês copiarem nada, mas eu peço para, por exemplo, a gente vai estar em aula, eu peço para vocês lerem. Ah, sim, eu vi que você colocou uns PDF, eu abri. Pessoal, não sei se vocês, eu trabalho com um conceito diferente. Eu trabalho com o conceito de que cada um devia copiar menos e prestar mais atenção. Se você prestar mais atenção, vai valer mais do que você copiar 50 folhas. Amei, pro. Também. Você consegue. Também. Esse negócio- Graças a Deus. Gostei. O que esse negócio aqui faz? Calma, professor, fala de novo, que eu não prestei atenção. A gente devia copiar menos matéria e prestar mais atenção. Faz mais sentido, faz mais sentido. Sim. É verdade. Também acho. Professor, Eu acho que o incentiva os seus PDF professores a do fazer vídeo isso que também, você por favor. abriu, É verdade. professor, eu acho que tá sem som o PDF do vídeo que você abriu. No meu não tá nem aparecendo. No meu tá aparecendo o professor mesmo, não tá aparecendo o vídeo. E eu Não. também, não tá aparecendo nada. Gente, é só vocês clicar na telinha no canto, onde está aparecendo a tela do computador do professor, e vai aparecer o vídeo que ele vai passar. Não tá aparecendo nada aqui no meu. Meu também não. Nem no meu. O meu tá também, normal. também não. Nem no meu. O meu não tá aparecendo nada. Meu também não. É só procurar, gente. Achei. Só que Tá sem som ainda. Tá sem som. Apareceu, então mas tá sem travado. som. Professor, Travado Não apareceu também. não, gente. Alguém me explica isso aqui, fazendo favor? O meu não apareceu nada. Tá o professor ali. Gente, como não apareceu pra vocês, cara? Nada.com. O meu apareceu, só que O meu tá só o professor. Meu também, tá só o professor ali. Pois é, o meu também. Dá uma segurada aí, mano. Espera ele fazer os bagulho. Quando eu for pra falar alguma coisa, ele vai falar, eu acho. Ele pode estar com a câmera desligada também. Sensato. O quê? Professor, você tá falando com a gente? Não, ele tá mutado. Ah. Ele desligou o microfone. eu ficar agora ver ele fazendo esse negócio no computador. Ixi, ele saiu. O professor sumiu. Vixe, Maria. Professor sumiu, acabou a aula. Essa é a várzea, mano. Ele tem. voltou. Não, ele tá aqui. Ainda não. Pronto, Não, voltei. esse ó, Fábio Henrique Munhoz. Aê, professor. Voltei. Mas eu acho que é outra Vamos ver se eu pessoa. consigo agora. Não, é ele. Ah, ele voltou. É o irmão Estão ouvindo gêmeo agora? dele, né? Tô. Sim, professor. Sim. Dá pra te ver, dá pra te ver. professor. Pronto, tô vendo. Isso sim, não tô fazendo nada. Pessoal. Oba. Pessoal, desliga o som aí, por favor. Desliga o som. senão eu Vamos não explicar o som. consigo- Você vai abrir água. Vocês estão Ok, ouvindo, né? que vocês estão ouvindo a aula do rapaz? Não, só tá. Não. Não tá aparecendo nada. Não. Tá Como aparecendo você só. Não apareceu nenhum vídeo. Tá aparecendo você? Então, peraí. Professor, você nem Gente, compartilhou. calma aí. tocar mesmo. Professor, você ainda não Misericórdia. compartilhou. Como é que você vai, Deixa o professor falar, falar tudo junto. Calma aí. Calma aí.
O que é que quer ter que procurar? Um vídeo dele aqui. Estão ouvindo agora? Aí. Apareceu, mas tá sem som ainda Eu pra mim. continuo sem escutar Pra nada, mim professor. também. Apareceu, mas tá sem som. Também não tá nada. Como sempre. Então, apareceu pra mim. Por que essa apresentação não fica com som? Ô, professor, não é melhor você explicar o que tá passando no vídeo pra gente do que pode passar ser. o vídeo sem som? Vai ser Melhor. né? É. Vamos lá. Então vamos lá. Indicadores socioeconômicos. A gente vai pegar alguns indicadores criados pelo IBGE para a gente entender qual que é a função de cada um deles. Lembrando, a função geral do IBGE é criar dados para enviar aos outros ministérios para que eles atuem com o dinheiro que eles têm. Você cria dados e mostra para os ministérios onde é mais urgente para ele atuar. Então, vamos lá. O primeiro que ele está mostrando aqui é o PIB. Vamos entender o que é o PIB. Ainda bem que... Significa Produto Interno Bruto, se não me engano. Isso. Então, vamos lá. Quem pode ler para mim aqui? Ó, o que é PIB? Professora, eu não tô enxergando nada. Não tá Eu também tô chegando. Pra mostrar. Pra mim. Posso ler, professor? Pode ler. Vocês estão lendo? Vocês estão me enxergando agora? Agora sim, professor. Agora sim, senhor. Quem pode ler? Consigo ver agora. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Geralmente em um ano, todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2019, por exemplo, foi de 7,4 trilhões de reais no mínimo. No último ano, no último trimestre divulgado. Trimestre divulgado. Terceiro bimestre de 2020. O valor foi de 1.891 bilhões. 1.891 bilhões. Só uma coisa, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu só explicar agora. A função do PIB é demonstrar o quanto que rola na economia, quanto que a economia ela gera em serviço, em indústria, em produção de minas e energia, em produção de petróleo. Tudo isso é compilado de uma forma geral, junta-se tudo e você sabe o valor de quanto o país produz em trabalho, em serviços, etc. Para quê? Qual que é a função geral do PIB? É saber qual que é o máximo de endividamento que um país pode gerar. Quanto que o Brasil pode gerar em dívidas? Quanto que o Brasil pode gastar, por exemplo, com as suas dívidas, seja elas internas ou externas? Porque jamais você pode ter uma dívida maior que o seu PIB. Então, o Brasil não pode dever mais do que ele arrecada durante um ano. Se você tem 7,4 trilhões, você jamais pode passar isso de dívida. Essa é a forma de governo neoliberal, criada lá nos anos 90. Vocês ainda vão aprender sobre isso. Então, essa é a função geral do PIB. É descobrir qual a quantidade de dinheiro que rola dentro do Brasil. Ok? O PNB, eu vou falar rapidinho o PNB. O PNB é a mesma coisa. Quanto que você arrecada, quanto que você gera em serviços, o quanto de dinheiro circula dentro do Brasil, menos o royalties, que é aquele dinheiro que você paga pelo produto, pelo desenvolvimento de um produto. Vou dar um exemplo. Quando você compra um celular, uma parte dele pago, é a questão da tecnologia. Quem desenvolveu essa tecnologia foi os coreanos, através da Samsung. Então, uma parte do que você... Está me ouvindo? Uma parte do que vocês... uma parte do que vocês pagam pelo celular vai para a Coreia, porque a tecnologia é deles. Tudo bem? Estão entendendo até aí?
Sim. Então o PNB é tudo. Mais ou menos, Pro, mas eu tô. Vamos lá de novo. Quando você compra um celular, quando você compra um carro, ele não tem uma tecnologia? Sim. Sim. Essa tecnologia acaba fazendo com que você pague um pouco de royalties para outro país. Por exemplo, o celular você paga para a Coreia. Se você comprasse um carro Volkswagen, você paga um pouco de royalties para a Alemanha. Se você comprasse um Ford, você pagaria um pouco de royalties para os Estados Unidos, dependendo do local onde foi fabricada essa tecnologia. Então, o PNB é aqueles 7,4 trilhões menos o que você paga de royalties para outro país. Beleza? Sim. Beleza. Se fosse, você Entendi. paga uma parte para fabricação e uma parte para o Brasil, é isso? Só um pouquinho. Você pode repetir o que você falou? Ok, né? Você pode repetir o que É você como se falou? você É como se você pagasse um pouco, uma parte do seu valor da renda líquida do carro, como se fosse o valor do carro para o país de fabricação dele e outro para a fábrica. Tá no mudo, Professor, tá Pro. sem som. Tô ouvindo nada, professor. Você tá sem mudo. Tu tá no mudo. Caralho, ele tá Continua no mudo. Tá no mudo, professor. Tá rouco. Tá. Tá bom. É porque tem um negócio lá de coisa no microfone. Eu testei, o professor ficou mudo. Deu pau no fone dele, Ainda tá no mudo. ele tá trocando de fone toda hora. Cadê tua voz? Cadê tua voz? Continua no mudo. Professor, tá no mudo, continua mudo. Clica ali no botão de desativar. Gente, quando ele não estiver mais no Tira esse mudo, microfone vermelho aí. estão me agora? ouvindo? Meu Deus. Sim, professor, agora Agora sim, professor. Pronto, vamos lá. Então, é isso. Essa é a função do PNB. É loia. Posso continuar? Sim. Pode. Vou dar uma atualizada aqui. Professor, saiu de novo? Saiu. Saiu. Tô aqui, viu? Calma aí. Que atualizar o negócio. Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. A gente falou sobre o PNB, certo? Então, o PNB mais ou menos é o PIB menos o royalties que você pagou para outro país. Ok? Agora a gente vai falar sobre qualidade. Ok. Então, quem pode ler para a gente aí? Eu. Calma aí que não tá aparecendo o Quem texto, pode Pro. ler para a gente? Qual que é, senhor? Que eu tô aqui com o computador Eu. aberto. Ó. É pra ler o quê? Alguém pode ler, por favor? Meu Deus, tá todo mundo saindo. Eu posso. Então, é o indicador. É o indicador utilizado para comparar diferentes moedas ao redor do mundo, de modo a pedir quanto cada uma delas verdadeiramente vale a partir do seu objeto final, a compra. Ou seja, o que o PPC faz é utilizar o poder comprar de uma moeda em comparação com a outra. Tá, beleza. Professor, me explica de uma forma fácil esse indicador, esse PPC. O professor ganhava... Professor, sua voz não está saindo de novo. Tá mesmo não? Não tá saindo, professor. Mudou de novo. Não é melhor ele tirar o fone? A gente não tá escutando É pra gente nada. ler o que ele tá escrevendo? Tá rouco de novo. Professor, você apertou no negócio de coisar o som de novo. Tá me ouvindo agora? Sim. Bora o I. Vou desligar o headset aqui. Então, você em 2019, eu ganhava R$10. Com a pandemia, no ano de 2020, eu não recebi dissídio. Professor, dissídio é um aumento
o síndico luta todos os anos para que o meu empregador me dê de aumento por causa da inflação. A inflação é aquele aumento que ocorre todos os anos dentro de um país, baseado em reajuste de preços. Então, em 2019, eu ganhava R$10. Em 2020, com a pandemia, não ocorreu o dissídio. O dissídio que eu recebia todos os anos moiou, não rolou. Então, eu continuo ganhando R$10 em 2021. Ocorreu o quê? Ocorreu que em 2021 eu continuo ganhando os R$10. Só que em 2019 eu pagava R$3,40 na gasolina. E hoje eu estou pagando R$4,50 na gasolina. O que aconteceu com o meu poder de compra, gente? Aumentou por causa da pandemia. Vocês entenderam o que eu falei? Professor, a gasolina não aumentou por causa dos impostos que estavam muito caros? Não, a gasolina aumentou porque, basicamente, você tem... O governo PT, ele represou muitos impostos. Ele segurou muitos impostos. E foram colocados agora. Não estou defendendo o governo Bolsonaro, estou defendendo o governado, mas o governo PT, ele é baseado na social, de você defender mais a sociedade em prol dos empresários. E o governo Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro, ele defende mais os empresários em prol da sociedade. Com isso, você no ano de 2020, você não deu aumento para as pessoas. Você manteve o mesmo salário de 2019. Por quê? Você quis preservar os empresários para que ele não mandasse as pessoas embora, extremamente. Entenderam essa ideia ou não? Quer que eu de novo? Que teria falta de emprego, né, professor? Sim. Eu também. Eu vou pedir, mais ou menos. Eu não entendi. Eu vou pedir para vocês, mais uma vez, desligarem o áudio. Seu som de novo tá falhado, pro. Professor, seu som... Não, professor, não Arruma tá, de né? novo. Tá desligado. Deve ser a internet dele, gente. Não, é o fone mesmo. Agora você tá... O professor do fone tá meio... Mas- Não, o professor do fone é Foi, professor, foi, eu acho. Aí. Pronto, eu voltei. Então, fez com que agora no ano de 2000, Professor, falhou de novo. Problema contato. Às vezes falha, às vezes fica desconectando. Compra um fone lá no camelô, é baratinho, pai. Tô vendo só sua boca mexendo. Filho, pra 50 centavos. Agora, né? Então, o governo Bolsonaro... ele pensou em preservar os empregos através do não aumento de salário no ano de 2020 das pessoas. Então, eu ganhava os R$10, eu continuo ganhando os R$10. Não houve um aumento. Mas o meu poder de compra quebrou, porque assim como a gasolina, que eu estou pagando R$4,50 agora e pagava R$3,40 antes, outras coisas também aumentaram. Vocês vão no mercado, o que mais vocês percebem que ocorreu um aumento? A carne e o arroz. Tudo. Feijão. Óleo, O arroz. Isso, principalmente a carne. Então vocês O arroz. na comida. A carne. O arroz. Então vocês concordam comigo? Professor, arroz. Então, peraí, Deixa pessoal. você falar. Então vocês concordam comigo que o meu poder de compra caiu? Porque eu continuo ganhando os R$10, mas eu tô pagando tudo mais caro. Exato. Isso é a tal paridade de poder de compra. Quanto de poder de compra você tem com o dinheiro? Vocês entenderam agora? É que você depende muito da sua renda. Exatamente. Se você tivesse uma renda extra, com certeza... Ia ser mais fácil. Não é mais fácil, mas você viver melhor, né? Beleza? Todo mundo entendeu o que é paridade de poder de compra? Sim. Todo mundo entendeu o que é PIB? Sim. Todo mundo entendeu o que é PNB? Aham. Sim. Aham. Beleza, então PNB é o PIB menos aquilo que a gente pagou de royalties para os outros. Ou seja, a tecnologia. Por exemplo, vou te dar um exemplo do como o brasileiro é tapado. Vamos lá.
Meu Deus. Você compra a tecnologia da vacina do coronavírus. Por que você teve 9 meses para produzir a mesma tecnologia e não produziu esperando que os outros produzissem? Por que você já não tinha um local preparado para criar essa tecnologia? É mais fácil criticar. Então, não é mais fácil. Talvez não, porque era para o Brasil já automaticamente ter um local científico capaz de produzir uma vacina para que a gente não dependesse de importações de outros países que vão se importar mais com os seus povos do que importar para outros países. Primeiro eles pensam neles, depois eles pensam em ganhar dinheiro. Então, o Brasil já devia ter feito essa vacina há muito tempo, mas o Brasil não investe em tecnologia. Ele prefere esperar que os outros façam essa tecnologia para comprar deles. O Brasil não estava preparado para a pandemia, né? Isso falou no começo da pandemia. O Brasil não tinha renda preparada para a pandemia, né? Então, mas se o Brasil tivesse preparado para ter uma área de ciência e tecnologia, você concorda comigo que ele teria desenvolvido uma vacina que hoje já teria sido disponibilizada para todas as pessoas? Com certeza. Sem depender do envio da tecnologia ou do insumo que eles falam. A palavra é insumo, mas a tecnologia que vem da China, da Índia, do Oxford, seja da onde for, o Brasil devia ser capaz de produzir a sua própria tecnologia. E não depender tanto dos outros. Por isso que eu falo para você, o brasileiro é tapado. Vou dar outro exemplo de como o brasileiro é tapado. O brasileiro, ele extrai o carvão, o minério lá de Minas Gerais e manda para fora. E depois compra o aço, que é basicamente o mesmo carvão que ele mandou para fora, transformado em aço. Porque lá fora tem a tecnologia para fazer a transformação do aço. Então, aí quando ele compra o aço, ele paga o dobro do preço do que ele vendeu. O professor brasileiro é burro, né? Nossa, lá fora tem tudo, né? Preguiçoso, na real. Só terminar a questão do aço. O brasileiro, ele vai lá e extrai a questão do minério lá em Minas Gerais. Manda para fora do Brasil. Para fora do Brasil, eles transformam em aço. Quando o Brasil compra o aço, ele está comprando o seu próprio minério transformado. E está pagando o triplo, o quádruplo, o sextuplo, o oitavo. 8, 10 vezes o preço que ele vendeu o minério. Isso é um país de terceiro mundo. Por isso, quando eu critico o Bolsonaro, é por causa disso. Ele tem uma mentalidade de país de terceiro mundo. Ele não tem uma mentalidade de fazer com que você crie tecnologia. Você precisa criar tecnologia para não depender tanto dos outros. Igual os Estados Unidos, né? Não, o Brasil fica puxando o saco dos Estados Unidos. Todas as oportunidades que os Estados Unidos teve a oportunidade de chutar a bunda do brasileiro, ele chutou. Conhece a história do primo pobre? Não. Não. Na primeira oportunidade que você tem, você chuta a bunda do primo pobre e você ganha e sai vantajoso. Essa é a questão. Você trata mal seus vizinhos para se engrandecer. É que ele acha que ele não precisa dos outros. Entendeu? Aí depois a água bate nas costas e volta atrás, né? Beleza, todo mundo entendeu a questão do PPC, a gente falou um pouquinho do PNB novamente, e a gente vai falar sobre IDH. O IDH, a função principal dele é fazer com que você verifique quais locais do Brasil são mais desenvolvidos economicamente, socialmente, a partir de alguns dados. Você sabe, por exemplo, que a cidade de São Caetano do Sul é a cidade mais desenvolvida do Brasil. Por quê? Porque lá tem mais educação, tem mais empresas, tem mais poder econômico, por esses fatores. Quem pode ler para a gente aqui? Qual parte? Essa aqui, IDH. É uma unidade. É uma unidade de medida utilizada para aferir o grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade nos quesitos de educação, saúde e renda. A utilização de um indicador que envolvesse outras variáveis que não somente a questão econômica ocorreu pela primeira vez em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Esse indicador foi criado pelos paquistaneses
Mahbub, o IAC e pelo indiano Amartya Sen. A utilização das variáveis educações, saúde e renda permite uma comparação com praticamente todos os países do globo e serve de referência para mensurar a resposta de determinado país frente a essas importantes demandas. O IDH é uma referência numérica que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, menor é o indicador para que os quesitos de saúde, educação e renda. No mundo, nenhum país possui o IDH 01. Pronto, acabou. Eu li errado. Então, o indicador 01, ele vai levar em questão essas coisas aqui. Educação, saúde e renda. Para quê? Para medir qual o grau de desenvolvimento econômico de um país, ou de uma cidade, ou de um município. Para quê? Para que você compare com os outros municípios do Brasil, ou os outros municípios do mundo. Para que você verifique quais locais é mais desenvolvido e quais locais são menos desenvolvidos. Vamos pegar o IDH do mundo aqui, ó. A gente nem colocou os mapas que eu coloquei, credo. Vou ter que voltar um pouquinho depois. Então, aqui, quanto mais escuro, mais perto de 1. Quais são os países mais desenvolvidos, segundo o IDH? Estados Unidos, Europa, Canadá e Japão. Ásia. Isso. A Ásia, alguns pontos, viu? A China não, pode ver que China não. Japão, Coreia do Sul, sim. Aqui a gente tem a Austrália. E aqui a gente tem o Oriente Médio, só os países que têm poder de petróleo. Poder de produzir petróleo. Na América do Sul, o melhorzinho é a Argentina. Por quê? Porque tem uma população menor, tem menos gastos. Tem uns porquê que a Argentina tem um poder de IDH um pouquinho melhor que o Brasil. Mas depois a gente entra mais a fundo. Tudo bem, pessoal? Então, o IDH, ele mede qual que é o desenvolvimento humano de cada região. E para a gente saber quais são os países mais desenvolvidos. Então, aqui a gente pegou as atividades. Não, perdi aqui. A gente colocou... eu peguei o IDH do Brasil. Então, vamos lá. Aqui fala, o verde, quanto mais verde, mais desenvolvido. E o azul, bem azul, azul água, são as cidades super desenvolvidas do Brasil. Em São Paulo, Santo André está nessa... Vocês podem não acreditar, mas Santo André está aqui, ó, nesse verde mais água aqui. Santo André é uma cidade bem desenvolvida. Ó, pode ver que a maioria do verde está na região sul e sudeste. Por quê? São Paulo é subdesenvolvida. Porque são as regiões do Brasil mais desenvolvidas. E as regiões com menos desenvolvimento estão no Nordeste e no Norte. Que lá há pouco desenvolvimento estrutural, que seriam indústrias, questões de medicamentos. Basicamente porque você tem uma região muito de pouco acesso. Ou acesso só através do quê? De barcos, de navegação. E é mais complicado. Amazônia. Isso. Então, já no Nordeste, a questão da seca pega muito pesado. Só toma cuidado. A questão do Nordeste, porque a região costeira, próxima ao litoral, é uma região rica do Nordeste. Já mais ao interior do Nordeste, é uma região mais pobre, justamente por causa da seca. Vamos voltar aqui. A gente falou sobre o poder de compra, né? Eu peguei aqui um gráfico para comparar a questão de poder de compra. Então, vamos supor que os Estados Unidos ganhem R$1. Um dólar, vamos pegar $1, vai. $1 americano representa 0,29,5 para o brasileiro. Ou seja, o brasileiro tem 1/3 do poder de compra americano. Por isso que, quando eu falo para vocês que seu país o Brasil é o país mais injusto do mundo, vocês entendam o porquê. Porque há dados que comprovem isso. Falou, poder de compra, IDH de São Paulo. Vamos ver as cidades. A cidade mais desenvolvida de São Paulo é São Caetano do Sul. Depois a gente tem Águas de São Pedro, depois Santos, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Araraquara e depois Santo André. Em oitava posição.
E o IDH de Santo André é 0,1585, que representa estar naquele azulzinho, que é o ponto máximo do IDH. Ó, lembra? Se a gente colocasse o Brasil aqui, a gente estaria aqui, ó, nesse de baixo para cima, o segundo, entre 0,82 até 0,88. Ou seja, se a gente fosse um país, se Santo André fosse um país, a gente seria, por exemplo, a Espanha. Porra, aí sim. Em desenvolvimento. É louco, hein? Santo André é mais ou menos o desenvolvimento da Espanha. Tá ótimo, não tá ruim. Mas poderia melhorar. A gente poderia ser uma Inglaterra. Caralho. São Caetano, por exemplo, o desenvolvimento dela é parecido com a da Inglaterra. São Caetano, ela tem 0,95. 0,95 é Inglaterra e Estados Unidos. Por quê? Alguém me fala quais são os fatores que fazem com que São Caetano seja uma cidade 0,95 de IDH? Educação e as escolas públicas se comparam com as particulares. Esse é o ponto exato, mas tem mais Ele alguns pegou porquês. no Google. Tem mais alguns Meu porquês. Deus. Melhores lá, tipo, tudo. Menos o presidente, o prefeito. Qual lá. é o transporte lá é melhor. Pessoal, qual que é a grande empresa que tem lá? Eu não sei. A Chevrolet, GM. Alisson. A Chevrolet, ela paga um imposto pesado em São Caetano, que vai fazer com que você tenha um investimento enorme, em educação e saúde. Esse imposto que a GM paga lá é enorme, é fora da realidade dos outros municípios do grande ABC. A não ser São Bernardo, que tem a Scania, que tem a Volkswagen. Mercedes. Outro fator importante é o tamanho. É o tamanho do município. São Caetano é pequeno. Você tem uma arrecadação muito grande para um município muito pequeno. Isso faz com que você invista mais em poucas coisas. Quando a renda é maior, a cidade é melhor, é tipo isso. Exatamente. E também o que colabora é que a cidade de São Caetano é muito pequena. Você não precisa dividir para tantas pessoas aquilo que é arrecadado pelo município. Então teria mais dificuldade de ter uma renda dessa em Santo André, que tem mais popular. Exatamente. Como Santo André tem muito mais pessoas do que São Caetano, se tivesse uma GM da vida, você teria, com certeza, mais dificuldade de ser uma cidade tão imponente como a São Caetano nessa questão social. Mas, professor, aqui em Santo André, mesmo com a Firestone e a Pirelli, não chega perto de São Caetano? Não. Aí que tá. A Firestone, Pirelli e outras empresas, elas são, vamos supor, uma hierarquia abaixo da GM. Ela vende peças. Quem transforma as peças é a GM. Então, ela é uma empresa ainda maior do que essas duas juntas. Ah, entendi. Entendeu? Mas, é que eu falei para você, a cidade de Santo André ela tem uma coisa que São Caetano talvez não tenha, a questão do comércio. A questão do comércio em Santo André é muito grande. Santo André é uma cidade que apesar de ser uma cidade dormitório, que é uma cidade onde as pessoas dormem, você tem um comércio super, super avançado. Há comércio em todas as partes do município. Há uma grande venda de produtos, compra e venda de produtos no município. Beleza? Todo mundo entendeu a questão do IDH? Sim. Podemos Sim. passar? Uhum. Outra coisa, Sim, seguinte, sim. professor, sua aula tá chata, não precisa assistir. Aqui ninguém é obrigado a assistir minha aula. Pode sair, vai jogar bola, vai fazer o que você quiser. Fica quem quer. Meu Deus. Basicamente é isso, entendeu? Vai, seus bobos. Vai. Fica criticando a aula do professor. Posso continuar? Vamos lá? Pode. A aula tá da hora, professor. Que isso? Índice Gini. Quem pode ler pra gente? Lê o quê, pro? Índice eu Gini. Ah, lê aí, então. É o índice de não sei o quê. Índice Gini. Criado pelo matemático italiano Conrado Gini. É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinados grupos. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente,
várias de 0 a 1, alguns apresentando de 0 a 100. Esse índice Gini, ele mostra pra gente, deixa eu pegar ele aqui, ó. Ele mostra pra gente aonde ocorre a maior desconcentração de renda no mundo. Onde os ricos ganham mais e os pobres ganham menos. Capitalismo. Ele vai mostrar aqui para vocês quais são os países menos iguais ou mais desiguais entre todos. Exatamente a função do índice Gini. Então, se você observar o mapa, você vai começar a entender que o Brasil é desigual. Observem a África do Sul, como ela é desigual. Ou seja, quem ganha mais e quem ganha menos ganha menos. Observem que a gente tem no sudeste da África, sul e sudeste da África. Pessoal, mais uma vez, quem não tiver afim, sai. E veja como os países do Caribe, professor. México. Justamente porque a questão colonial, a questão dos escravos ainda pega muito. Se você pegar o Brasil, se você pegar a África do Sul, a questão do apartheid da África do Sul, a questão do preconceito da África do Sul, você vai entender por que lá está tão escuro, apesar de ser um país desenvolvido. A África do Sul é um país desenvolvido. A África do Sul está acima do Brasil, por exemplo, em desenvolvimento. Mas a desigualdade social é enorme na África do Sul. Por quê? Porque lá ainda há um preconceito enorme entre o branco e o negro. Você tem a Indonésia, que é um país super desigual. O professor, mas a China, tanto quanto o Japão, esses países da Ásia, não pagam mão de obra, certo? Então a renda deles, querendo ou não, é maior do que os outros países, fazendo uma desigualdade. A questão da China é um país socialista. Por ser um país socialista, a questão da renda, ela é variável, porque você, apesar de ganhar menos, todo mundo ganha menos. Então, acaba ocorrendo uma igualdade. Todo mundo ganha nada, é igual. E lá também, mesmo que tenha uma boa renda, é o país com mais população mundial, né, professor? A tendência é que você divide... Lá, a tendência, por ser um país socialista, é que você consiga dividir mais o dinheiro entre as pessoas. Lá, tudo bem, há pouco desemprego. Por quê? Porque há uma produção em massa. Mas, que nem eu falei para vocês, o índice Gini, ele vai medir a desigualdade entre aquele que ganha mais e aquele que ganha menos. Tudo bem? Vamos pegar o índice Gini e depois a gente vai pegar aqui as estatísticas do Brasil. A gente vai atrelar a ideia do índice Gini agora no Brasil com os anos. O Brasil já chegou a ser, em 1988, 0,6 de desigualdade. O que indica isso? Que na década de 80, aqueles que ganhavam muito, e aqueles que ganhavam pouco, ganhavam muito pouco. Havia muita pessoa muito pobre. Aqueles indicadores sociais, o Gini também é um deles, fazem com que o governo trabalhe para diminuir essa desigualdade. E aí, ao longo da democracia brasileira, a partir dos anos de 1990, houve um trabalho extenso para que você diminuísse a desigualdade. Então, vocês podem observar que ao longo dos anos 90, dos anos 2000, no governo PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, e do governo Lula, do governo Dilma, e depois do Michel Temer, ocorreu o quê? Uma diminuição da desigualdade. Um dos porquês é a questão da Bolsa Família, um dos porquês é a questão da ajuda social com cesta básica. Outros fatores fizeram com que a desigualdade do Brasil diminuísse. Você ajudou mais pessoas mais carentes. Tudo isso baseado nesses índices sociais. Com o governo Bolsonaro, não. O governo Bolsonaro, ele já visa, que nem eu expliquei para vocês, ele visa proteger o empresário. Protegendo o empresário, a tendência desse gráfico é fazer com que suba e volte a ser um país desigual. Se você manter um Bolsonaro durante 8 anos no Brasil, a desigualdade do Brasil vai começar a aumentar novamente. Tanto é que é uma briga dos infernos entre a Câmara e o Paulo Guedes. Paulo Guedes é o ministro da Economia, para que se mantenha ou não o auxílio emergencial nesse momento.
O Paulo Guedes quer acabar com o auxílio emergencial, porque o auxílio emergencial mexe nas finanças e mexe com o valor do dinheiro investido no Brasil. Basicamente, o dinheiro que é investido para os empresários poderem investir. Com o auxílio emergencial, você está ajudando o povo e travando a questão econômica dos poderosos. Então, se você mantém o Bolsonaro durante vários anos aí, a tendência desse gráfico é crescer novamente, e o Brasil se torne novamente um país desigual. Meto o pau no Bolsonaro? Meto, porque eu não concordo com algumas coisas dele. Tem alguns pontos positivos? Tem. Esse é um ponto negativo. Quando ele tiver um ponto positivo, vocês podem ter certeza que eu seria a pessoa mais justa e vou falar, ó, esse é um ponto positivo dele. Esse que eu acabei de mostrar para vocês é o ponto negativo. Ele não está nem aí para o povo. Ele quer saber de investir nos empresários. É fazer com que o povo fique com o salário congelado durante um ano para proteger os empresários. Para que eu perca a minha renda e compre menos carne para proteger os empresários. Beleza? Beleza. Então ele dá mais valor a quem, Sim, professor. convém a ele. Ó, e um dos contrastes sociais que ocorre é esse. Eu peguei uma imagem do Morumbi. Você tem a favela do Morumbi ao lado de mansões do Morumbi. Como é possível numa E cidade... o Morumbi é considerado um bairro nobre de São Paulo, sendo que tem uma favela dentro. Exatamente. Isso são os contrastes sociais. Vamos terminar aqui. Faltava pouco para a gente terminar. Aí. Contrastes sociais. Quem pode ler? Contraste social é quando em algum local temos uma grande diferença de classes sociais, como uma bem pobre e outra rica. Um exemplo seria uma favela que na frente tem um conjunto de condomínios ricos. Vocês viram naquela imagem que eu mostrei para vocês exatamente esse contraste sociais. Agora eu vou colocar para vocês uma música do Legião Urbana. Chama Perfeição. Eu gostaria que vocês ouvissem. No Morumbi tem um dos shoppings mais bem reputados de São Paulo, né? É. Professor, tá sem som. Tá sem som? Cadê o som? Calma aí, gente. Tem essa questão O do vídeo som. tá rouco. Professor, quer que eu tento colocar aqui? Eu tô aberto aqui o Pode sim. Flash. Vou tentar colocar aqui. Será que eu não tô conseguindo apresentar com som, hein? Deixa eu parar a apresentação. Compartilha a tela, que nem o professor fez. Mas é isso que eu fiz. Eu fiz assim, ó. Aqui. Tá aparecendo Pedro, que o compartilhar microfone a tela. daquela tela tá desligado, professor. Mas é pro Pedro compartilhar a tela, gente. Compartilhar. Vê se vocês escutam agora. Agora sim. Tá gravando, mas tá escutando. Quanto E tempo essa música vocês aí? estão ouvindo mesmo? Digam o áudio de vocês. Digam o áudio de vocês. Tá bom. Vizinhos, Diga esse áudio. Se não vai pro bem, vai pro mal. Celebrar nossa solidão. Era o gitano das equidades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre de todos os
postos queimados, mentiras e sequestros, nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno verso, toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo, toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Pessoal, vou parar aí. Beleza. Concorda comigo que é verdade? A gente está Professor, celebrando. entendi. A gente está celebrando a epidemia, a gente está celebrando a torcida campeã, a gente está celebrando a desigualdade, a gente tá mascarando tudo com feriados e algumas coisas. Isso é desigualdade, é você mascarar tudo por algum motivo. Beleza? A gente... Agora eu vou mandar para vocês uma atividade. Tá só um pouquinho. Beleza. Atividade. Deixa eu... Vou editar a atividade. Tem data de entrega, Pro? Para ontem. E quem não tem material faz o quê? Que material? Não, vocês vão responder. Tá bom, melhor ainda. O que é pra fazer? Ok, professor. Acho que ele não é professor de matemática. Peraí. Professor, você pode repetir o que é pra fazer? Pra gente ver seleção? Criar atividade. Agora vocês vão abrir o Meet de vocês. Abrir o quê? Abrir o quê, professor? Perdão. Abram o Classroom de vocês. Classroom. Isso. Entrem em atividades. Ache minha aula e vai em atividades. Orão. Já tô aqui. Ué, cadê? Acharam? Achei. Wait a minute. É identificar Sim, professor. os fatores? Isso. Pode já fazer identificar? Isso, exatamente. Agora vocês vão abrir o Forms e vão me responder as questões aí. Professor, Pessoal, o meu tá aparecendo que eu não posso, tá? Outra coisa, uma observação muito importante. Vocês precisam estar logados no e-mail institucional. Aqui, ó. Eu estou logado no e-mail institucional. Também tô. Esse aqui, né? Hã? Deixa eu ver. Peraí, só um minuto. Verifique se o seu Chrome está logado no e-mail institucional. Peraí. Espera que Aí seja você entra em Forms. Clica no Forms ali embaixo. Ali, ó. Tá. Professor, esse aqui, ó. Isso, é exatamente isso aí. Vocês vão me responder. Quando Nossa, vocês o me- e-mail chegou agora. O e-mail só chegou agora. O celular tá atrasado, hein? Yasmin, é isso aí mesmo. Conseguiu? Tá bom. Pera aí, professor, que eu não tô conseguindo entrar. Eu vou ligar meu notebook para responder. Calma aí, professor. Pessoal, a nossa aula se encerra aqui. Não é necessária. Observando, a presença de vocês é baseada no envio dessas atividades. É por aí que eu vou pegar a presença de vocês. Toda vez que você envia atividade, vocês ficam com presença. Até domingo, eu mando para vocês o dia que eu vou dar a próxima aula. Provavelmente eu vou dar aula para vocês entre segunda e terça. Eu vou pensar num dia melhor aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até, professor. Ok, professor, até a próxima. Avisa pra gente qual o dia que vai ser. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Adeus, pessoal. Tchau, galerinha. Depois alguém me passa o que é pra fazer, que eu não entendi nada. Pra mim também, por favor. Tá bom. Eu te mando foto, Gi. Te mando foto. Ah, isso, amiga, me manda foto. Vocês perceberam que ele tá gravando, né? Não tá entrando? Tá gravando ainda, eu acho. Tá gravando ainda. Pra mim dá pra Nossa, tá gravando. Ai, deixa Gente, alguém me passa depois, tá? A lição que eu não entendi nada. Isso aí, manda pra mim também, que eu não entendi exatamente. Eu não tenho WhatsApp de vocês duas. Ó, WhatsApp de eu vou ninguém. falar agora. Marca aí. Ixi. Enviar no chat. Enviar no chat. Fale. 11. Pera. Isso, eu mando no chat. Fale. Como é que eu vou mandar pelo chat?
Tá. Eu vou mandar o meu também, peraí. Nossa, quer estourar meu ouvido? 993. Esse é sobre a dente e a língua junto. Legal, né? Bem louco. Eu não subiu com Mandei o o meu, lábio. Eu não subiu com o É lábio. Giovana ou Giovana? Tô triste de botar pra ver. Giovana, com I. Giovana, tá. Oh. Ai, Jesus. Depois alguém me envia aí. Peraí, deixa eu tirar o fone. Ai, que raiva, meu. Ai. Tá. Não sei. Já mandei mensagem pra Giovana. Alguém tá fazendo chill. Hã? Alguém tá fazendo Acho que sou eu. Acha? Eu sei fazer som de fogo de artifício. Natália, você é nova, não é aqui? Que merda, hein? Hi, how are you? Vamos logo acabar com essa merda. Tchau. Tchau, pessoal. Natália? Tá, vou tentar. Oi. Você é nova, não é? Uhum. Você tá na minha sala. Se eu não me mudar de escola, você tá na minha sala. Aí, se você quiser, depois você me chama, que eu te explico tudo. Eu já peguei seu a nossa número já. sala. Beleza. Tchau. Tchau. Ai. Enfim, voltei. Achou que eu tinha saído, não foi? Tá, vou sair logo.